Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast em Hoff, o podcast do Instituto Hoffdan. Aqui é o seu espaço para ouvir tudo sobre a harmonização dentro de um ensino multidisciplinar como é o Instituto Hoffdan. Hoje a gente está aqui muito animado porque vamos falar de um tema bastante polêmico para que a gente consiga informar vocês direito. E antes de começar, aproveita para curtir, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio no final e compartilhe com todas as pessoas que querem assistir esse episódio, que vai ser muito importante. Hoje a gente vai falar sobre o PMMA. Polêmico. É isso aí. A gente vai informar vocês. É o único objetivo que a gente tem aqui. A gente não tem nenhum conflito de interesse, né, com nenhuma empresa. Então, tenho certeza que vai ser esclarecedor. A gente trazer todos os mitos, as verdades e conversar com quem sabe, né, Thay? É isso aí. E hoje, quem está aqui com a gente é o Dr. Eduardo Teixeira. Vou falar aqui, vou ter que ler o currículo dele, porque é bastante coisa. Vamos lá, com calma. Dr. Eduardo Teixeira, ele é cirurgião, ele é professor. Como é que fugiu aqui Achei. Professor Eduardo Teixeira, professor doutor. Ele é titular do Departamento de Cirurgia Geral Especializada da Unirio, aqui no Rio de Janeiro. Professor responsável pela disciplina de Clínica Cirúrgica Geral. Membro do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Gafreguinli, né, que é da Unirio. Membro e suplente da chefia da Comissão de Pós-Graduação da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio. Coordenador de pós-graduação, faz parte aí da Abramepo, né, que é uma associação brasileira de médicos com expertise de pós-graduação, e um médico cirurgião que esteve aí no início do PMMA no Brasil, desde o começo, a esposa tem, enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra, é um prazer estar aqui para ajudar a informar sobre o PMMA, né? A prioridade é ajudar a informar. É isso aí, muito obrigada. E a gente começa falando do começo. Doutor, fala pra gente o que é exatamente o PMMA. A gente ouve tanto, é um plástico, é um polímero, enfim, o que é o PMMA? O PMMA como ele é usado na medicina, ele é usado na forma de microesferas que são produzidas a partir desse polímero. É um polímero polimetilmetacrilato, é um éster. Quem lembrar lá da química orgânica, a química do Cezinho, o PMMA é um éster e ele é fabricado, portanto, na forma de microesferas sólidas. Como você não tem como injetar um pó, se você pegar o PMMA in natura, ele é um pó. Os dentistas conhecem, os ortopedistas conhecem, quem trabalha com cimento ósseo, com cera ósseo, conhece. Esse pozinho, com a adição de um catalisador, endurece. Isso é usado em neurocirurgia, em costoplastia, cirurgia torácica, desde a década de 60. Então, ele não é um produto novo na medicina, nem na odontologia. Esse pozinho, quando alguém pensou em usar esse pozinho para aumento de volume, você não tem como injetar pó. Então, você tem que pegar esse pó e diluir num gel. O que foi evoluindo foi justamente desde o final da década de 80 do século passado, começaram as primeiras tentativas de se usar o PMMA como um preenchedor. O que evoluiu foram os veículos, que ainda hoje existem no mundo diferentes veículos sendo utilizados. O veículo brasileiro, na minha opinião, é o melhor que se usa no Brasil, melhor do que o veículo que se usa na Europa, do que o veículo que se usa nos Estados Unidos. Mas o veículo, aquilo então em que você dilui esse pozinho para que possa injetar, e o próprio pozinho, as partículas foram sendo refinadas, e em algum momento a gente vai falar da história da migração. Sim. As partículas também foram sendo padronizadas no seu tamanho, porque isso é um fator importante para a estabilidade do PMMA. Então, a grosso modo, ele é um pozinho diluído no gel. Quando você injeta, esse gel é absorvido em 48 horas. O gel brasileiro é o melhor. Ele é o que provoca menos reação, ele é absorvido em 48 horas. E o pozinho fica lá, como se fossem milhares de micropróteses que são encapadas, como uma prótese de mama, que eu já vi muitas ao longo da vida, forma uma cápsula em volta. O PMA forma milhares de microcápsulas que isolam ele ali, onde ele foi injetado. E ele é liberado pela Anvisa? Ele é liberado pela Anvisa há mais de 20 anos. Desde o primeiro, que foi o Metacril, que depois esse nome foi queimado, talvez a gente fale sobre isso em algum momento, como foi
que ocorreu, né, esse estrago no nome Metacril, que até hoje reflete. Sim. Até hoje reflete, porque Metacril, que era o nome do PMMA original, virou sinônimo de tudo quanto é Sim. produto irregular. Sim. Tá? Mas o Metacril foi o primeiro autorizado pela Anvisa. Sim. E em relação à indicação, né? O senhor comentou que o veículo mudou, né? E ele vem sofrendo alterações de acordo com a ciência. A indicação, ela também mudou? Alguma coisa foi alterada? Os primeiros trabalhos com PMA do Lamper na Europa sempre foram com pequenos volumes de subcutâneo. Nós começamos aqui no Brasil, e eu falo aqui sem constrangimento, ninguém tem caso mais antigo, nenhum médico vivo tem os casos tão antigos quanto eu. Porque isso começou com o Matheus Sommer, levou lá na clínica do meu pai em Santa Teresa. O Matheus era curioso, meu pai era químico. Antes de fazer medicina, meu pai fez química. O Matheus levou lá para a gente estudar os veículos que poderiam ser utilizados, porque na Europa se usa colágeno bovino. E o colágeno bovino, a ideia de que ele vai somar preenchimento não funciona, porque aquele colágeno é degradado e ele traz complicações, ele é antigênico, ele pode causar anafilaxia. O Matheus foi o pai disso aí mesmo. Ele foi o primeiro a ter a ideia de usar um veículo muito mais simples, que fosse absorvido. E começou com etilcelulose, até que chegou na carboximetilcelulose. E a gente participou disso. Eu tenho casos de 96. Como, infelizmente, meu pai já morreu, o Matheus parou de fazer PMMA, os que estavam com a gente lá, o William Bonhotti, o Walter Maia, também já faleceram, o Sami Passi também, que eu saiba, não faz mais. Eu acho que não tem ninguém que pegou esse início. E, de fato, as partículas sedimentavam. A gente, no início, tinha partícula, até o gel foi evoluindo, mas ainda não tinha tecnologia para homogeneizar. Então, tudo isso teve que evoluir. Tá? No início, a gente trabalhava com pequenos volumes subcutâneos. Depois vieram os volumes maiores, os volumes intramusculares, e é claro que isso exige outros estudos, para você saber como é a reação ao PMA no subcutâneo, que é diferente da reação ao PMA intramuscular. Esses estudos foram acontecendo. Acho que ainda precisamos estudar um pouco mais de pesquisa básica para realmente referendar de maneira mais assim, correta, de maneira mais cientificamente, a questão de volumes, que ainda é uma questão polêmica. Tá? Qual seria o limite de volume? Depois vem a questão da hipercalcemia. Tem alguns trabalhos sugerindo que isso tem relação com volume. Acho que ainda falta um pouco nesse sentido. Acho que ainda está falta um pouco de padronização na questão dos volumes. Mas a gente já tem uma experiência bem grande, com volumes de 100 ml, 120 ml, com segurança. Certo. Tá? Mas acho que ainda precisa um pouquinho mais. Para face e subcutâneo, a literatura é bem extensa. E hoje a gente vê o uso mais, principalmente voltado para o corporal, né? Tá um boom muito grande assim do uso corporal, com grandes volumes no corpo inteiro. A gente sabe, a gente vê isso. E o senhor estava me contando ali que o senhor começou um estudo há algum tempo sobre o PMMA dentro do músculo, como ele ia se comportar. Fala pra gente dessa diferença. Quer que eu conte a história aqui um pouquinho? Eu fazia PMA em subcutâneo. Fazia em PMA em subcutâneo, que foi como a gente começou lá em 96. Subcutâneo embaixo da pele, né? Só na gordura. Isso, na gordura. Como são as fotos da minha esposa, como são as fotos... A gente fazia uma bochechinha subcutânea. Inclusive, diferente do que o NACO começou a propor uns 10 anos depois, ou uns 8 anos depois, né? Que já era aqui, mesmo na face, fazia justa ósseo. Eu nunca fiz assim. Nunca fiz assim. Sempre fiz subcutâneo. E continuei fazendo depois. São escolas diferentes, aprendizados diferentes, e que as duas funcionam. Mas justamente isso. Eu, vendo a reação no subcutâneo, estudando já histologicamente a reação no subcutâneo, o próprio Matheus, quando foi fazer tentar aprovar na Anvisa, ele tinha estudos feitos com professores do primeiro time, professor Carlos Alberto Brasil de Oliveira, professor lá da Unirio, que é um dos maiores patologistas do Brasil, professor Gerson Cota Pereira,
que eram os maiores histologistas do Brasil também, fizeram estudos de PMMA, lá nos primórdios, todos no subcutâneo, que era como a gente imaginava usar. E aí eu peguei essa reação fibrosa que faz no subcutâneo, se eu injetar dentro do músculo, como é que vai ser? Vai funcionar, não vai funcionar? Eu fazia cirurgia plástica, mas ainda era professor de cirurgia geral, fui fazer um doutorado em cirurgia geral na na UFRJ, e conversei com o meu orientador, o professor Zé Eduardo Ferreira Manso. Professor, eu tenho um produto aqui, se eu injetar no músculo, eu acho que ele pode estimular uma fibrose que vai fortalecer esse músculo. E o professor comprou a ideia e me permitiu fazer essa tese. 2004, eu estava começando o doutorado. Eu falei ali fora, eu estava começando o doutorado e estourou a bioplastia de NACO intramuscular, não só em face, mas corporal. Eu pensei, eu vou ter que mudar minha tese, porque uma tese tem que ser original. Eu vou injetar isso no músculo do ratinho, vou publicar e já está todo mundo fazendo. Só que eu fui olhar e não tinha nenhum trabalho publicado em revista indexada. E é isso que eu falo que às vezes falta. Quer dizer, lá na primeira onda do PMA, 2003, 2004, 2005, todo mundo começou a injetar PMA intramuscular e não tinha nenhum trabalho básico, mostrando o que aconteceria dentro do músculo. Aí eu levei minha tese até o final, concluí em 2006, apresentei, publiquei, tá? E aí mandei as lâminas até para o próprio NACO, ele pediu. E tinha um outro trabalho sendo feito em Ribeirão Preto, pelo Kim, que também só acabou depois que todo mundo já estava fazendo. Então, o PMA intramuscular, o que a gente até concluiu, a pele é órgão de defesa. A pele tem muito mais reação. Tem macrófago tissular, tem muito mais efetividade na reação ali do que o músculo. Isso explica, as pessoas vão fazendo porque repetem. Isso explica porque que você faz PMA 10% subcutâneo e 30% muscular. Se você fizer 30% subcutâneo, vai encaroçar tudo. E a gente vê. A gente vê porque as pessoas não estudam, aí o cara pega o PMA 30 e faz subcutâneo. E encaroça tudo. O problema é do produto? Não, o problema é da técnica. Para o subcutâneo tem que ser 10%. Porque a reação é muito mais intensa. Você chega a ter, eu tenho isso nas lâminas, mais de 50% do volume final da cápsula, do granuloma que se forma, o nome é granuloma, é mesmo granuloma de corpo estranho, mas não um granuloma clinicamente que incomode. A reação normal que se forma ali, você tinha que ter mais de 50% ocupado por fibra e não pela microesfera. Quando você vai para o músculo, você injeta 30%, porque se você injetar 10%, não vai dar diferença nenhuma. Porque no músculo, 80% do preenchimento é pela microesfera. A reação fibrosa no entorno existe, também forma ali um granuloma, também encapsula, mas com uma quantidade de fibra muito menor. Com uma reação inflamatória, que é o que acontece, uma reação de corpo estranho, uma reação inflamatória, como dizia o professor Gerson Cota, que foi meu orientador no doutorado, era uma reação inflamatória de corpo estranho limitada. Em 2 meses, ela isola aquilo e acaba. Tá? Mas essa reação no músculo é muito menos intensa. Então, a gente começa a entender por que no músculo se usa 30% e no subcutâneo se usa 10%. Mas tem que estudar para saber. Sim. E os casos já que começaram a usar, né, sem muito estudo, as complicações, assim, o senhor que passou por esse processo todo? A primeira onda do PMA teve lá suas complicações, mas é que tá. O NACO teve esse cuidado. Na época, ele já era um cara já com experiência, ele tinha uma experiência com outros preenchedores. Não se começou usando também volumes enormes. Sim. Naquela época, se usava 100 ml de cada lado e não foram muitas complicações. O PMA não é isento de riscos, como nenhum produto é isento de risco, nenhum procedimento médico. Né? Você toma uma dipirona, você pode ter uma complicação. Nenhum ato médico é isento de risco. PMA não é. Mas, como era uma coisa ainda limitada, de fato as pessoas estavam começando, era um grupo que aprendia lá com o NACO, comprava, né, o NACO vendia, a Cândula vendia o molde, vendia a técnica, e ele tinha uma escola que seguia certos padrões. E isso, o NACO está até hoje aí, um cara muito bom, mostrou ótimos resultados, e tinha esse mérito
de vender uma técnica, como ele falava. Ele vendia a bioplastia de NACO, que é outro nome que, infelizmente, se desvirtuou. Sim. É a bioplastia. A bioplastia era a bioplastia de NACO, era a maneira como ele fazia. Tanto que eu dizia, eu não fazia bioplastia. Porque eu já fazia, por exemplo, na face, subcutâneo. Entendi. Ali, em 2007, teve um congresso no antigo Intercontinental, que o NACO, fala aqui do NACO, porque é nosso amigo, Sim, sim. o NACO foi lá apertar a bochecha da minha esposa, quando eu comentei com ele, professor, eu faço no subcutâneo. Subcutâneo. Ah, mas você não tem caroço? Não, a gente faz a 10% no subcutâneo espalhadinho. Ele foi lá apertar a bochecha da minha esposa. Falei, não, dá para fazer tranquilo no subcutâneo, desde que você também siga Padrão, né? um padrão. Então, não tivemos tantas complicações assim lá no início. Mas algumas aconteceram. E aí começa a misturar. Porque aí foi o que eu falei, quando começaram a fazer preenchimento corporal, existia um grupo de pessoas que tinham um know-how de preencher com silicone industrial, com outros produtos. As bombadeiras existem muito antes disso. Tá? É um assunto delicado para falar, porque hoje a gente fica... Mas era um procedimento clandestino, feito em grupos limitados. Eram prostitutas que faziam entre si, transexuais que faziam entre si, todos sabiam o que estavam fazendo. E as bombadeiras que ofereciam aquele serviço para grupos limitados. Eu falei da história da bioplastia. Esse termo acabou se desvirtuando também. Chegou um momento que a turma que tinha esse know-how viu uma oportunidade de mercado. Para que você vai pagar 20 mil para fazer com médico? Faz aqui comigo uma bioplastia genérica e paga 2 mil, 3 mil. Isso começou a acontecer direto. E aí eram outros produtos. Eram assim, outros né? produtos. Mas isso entrou na conta. Tem um trabalho famoso publicado com complicações de PMMA, que se você for espremer, não tem nada de PMMA ali. É um trabalho famoso que já foi contestado, já foi condenado pelo CONEP, que não tem uma lâmina de microscópio comprovando o que era. E as imagens são típicas de silicone industrial. E talvez até os próprios pacientes, de repente, achavam que eles tinham PMMA. Então, você tem o quê? sim. PMMA. Então, quando complicou, né, teve alguma intercorrência ali, era PMMA. Doutora, né? isso é um fato, porque o que acontece? Estamos falando aí de 2010, 2011. Hoje a polêmica talvez até seja positiva no sentido de obrigar as pessoas a se informarem melhor, como a gente está fazendo aqui hoje. Sim, sim. Os médicos, de modo geral, se informarem melhor. Naquela época, por isso que eu falei, era o Metacril, que era o que existia o Neoplastic, também lá do Sul, mas era o Metacril, a primeira marca, e esse termo bioplastia. Eu cheguei a falar sobre isso em entrevistas na televisão. 1 ml de PMMA já custava naquela época, parecido com o que custa hoje. 1 ml de PMMA custa na faixa de 30, 40 reais. Você multiplica isso por 200, são 12 mil reais. Então, é impossível alguém fazer ele na esquina por 2 mil reais. Tá? Mas as pessoas ofereciam Metacril genérico, bioplastia genérica. E o paciente chegava no pronto-socorro com aquilo tudo inflamado, tudo vermelho, e dizia o que para o médico que estava atendendo ali? Eu injetei Metacril. Eu fiz uma bioplastia. Eu injetei PMMA, alguma coisa assim. Porque aí que está. Eu falei, esse grupo tinha um know-how. Mas quando eles expandiram para um público maior, que saiu daquele público ali limitado, Restrito, eles passaram a oferecer algo, digamos assim, vendável. O que era vendável? Vou te injetar silicone depois de gasolina. Não. Eu vou te fazer uma bioplastia genérica. Vou injetar um Metacril aqui mais barato. E aí eu vi médicas, enfermeiras, advogadas, empresárias, primeira-dama de Angola. Eu vi toda essa turma com silicone industrial. Tratei essas e muito mais com Complicações. silicone industrial. Que achavam que tinha injetado PMMA ou Metacril. Então, essa paciente chega no pronto-socorro, eu injetei Metacril. O colega que está lá, que é um clínico, um cirurgião geral, ele escreve Metacril. Aí ele pede uma tomografia, uma ressonância. Vai para o radiologista. O radiologista olha aquela imagem, que ele não sabe o que é, mas que tem alguma coisa ali.
Ele descreve presença de corpo estranho, subcutâneo, compatível com metacril. Depois que alguém bota isso no laudo de tomografia, virou verdade. Já era, né? Virou verdade. Só para completar, isso acabou somando com as complicações que eventualmente aconteceram com o PMMA. Mas isso acabou somando. E até hoje, esse trabalho é um dos pilares dessa denúncia que a gente tem hoje. Esse trabalho que já foi completamente desautorizado pelo CONEP, esse trabalho que não tem fundamento nenhum, tá? Mas que foi publicado na revista de uma sociedade prestigiada, esse trabalho hoje é um dos pilares da suposta proibição. Não tem uma lâmina de microscópio. E puramente desinformação, né? Porque a gente que faz ultrassonografia, né, voltada para a harmonização, a gente vê claramente o que é PMMA, o que é silicone, o que é qualquer outro material. Há quanto tempo a gente chegou nesse estágio? Quanto tempo a gente chegou nesse estágio? Dessa ultrassonografia dermatológica. Não, eu estou perguntando. Sim, tem pouquíssimo tempo. Né? Muito recente. Durante ainda não é uma realidade para todo mundo. Tem muito... às vezes falta profissional para realizar, né? Você quer encaminhar, quero fazer um mapeamento ali, dependendo do estado, da região que a pessoa mora no Brasil, ela não consegue ter esse acesso. Porque chega um paciente hoje, alguns colegas me perguntam, professor, chegou um paciente aqui com preenchimento e quer fazer bioplastia. Foi você que fez o primeiro? Não. Eu mesmo sugiro, olha, se você está achando uma coisa estranha, assim, pede um exame. Porque se você, como médico, enfiar uma cânula aí, enfiar um PMMA, daqui para frente, todas as complicações vão ficar para sua mão. Sim. Entendeu? Então, se você não sabe quem fez, não sabe o que é, primeiro pede um exame. Sim, muito bom. Porque eu recebo gente do Brasil inteiro. Recebo mensagem pedindo ajuda, os pacientes, alguns vêm, outros não vêm, porque fica longe, mas trato pacientes da Bahia, de Goiás, do Mato Grosso, do Pará, com silicone industrial. E isso é muito mais frequente e é uma coisa que me incomoda. Nós estamos aqui falando PMMA. O foco é PMMA. Tentar orientar, tentar esclarecer. Mas eu não vejo nenhuma sociedade, nenhuma entidade pública alertando para a epidemia de silicone industrial, que continua sendo feito nos salões de beleza, nas academias, continua sendo feito, e mutilando gente. E se proibirem o PMMA, você sabe o que vai acontecer? Piorar. Ou no mínimo vai ficar igual. Porque o silicone industrial, o silicone na forma líquida, foi proibido no Brasil há mais de 20 anos. Por conta desses problemas que aconteciam já apareciam, e aí, nessa época, não tinha confusão com o PMA. Então, quando morria alguém, ou quando ficava alguém mutilado por causa de uma aplicação de silicone industrial, todo mundo sabia que era silicone industrial. Tá? Eram casos mais restritos, mas às vezes acontecia de ir para um pronto-socorro, de ir para um jornal, uma morte. Mídia. Tá? Na época era jornal mesmo, papel, né? E aí teve um deputado que proibiu o silicone na forma líquida no Brasil. Sabe aquela... Vocês conhecem a piadinha do cara que pega a mulher com amante no sofá? E a providência dele é jogar o sofá fora? Entendeu? Essa piada é velha, do meu tempo. Né? O cara joga o sofá fora, como se isso resolvesse o problema. Proibiu o PMMA na forma líquida. Ora, quem injetava um produto proibido, ligou o que para essa proibição? Nada. Continuaram injetando. Tá? Existe até o silicone medicinal que tinha boas indicações e que nós perdemos. Nós perdemos. Ainda existe, em outros países se faz, e nós perdemos. Ou seja, quem fazia direito perdeu e quem fazia errado continuou fazendo. Ainda explodiu depois, como eu disse, quando começaram os preenchimentos corporais, isso explodiu para a população de um modo geral, o silicone industrial. As bombadeiras continuam por aí. Tá? E se proibir o PMMA, vai acontecer a mesma coisa. É jogar o sofá fora e vão continuar fazendo. E eu não vejo nenhuma autoridade se preocupando com isso. Pego casos novos toda semana no ambulatório do Hospital Gafreguinle. Todos novos. Toda semana pego caso novo de sequela silicone industrial. É um grande telefone sem fio, né? Muito. Digamos que a polêmica do PMMA está muito relacionada a isso, né? Está muito relacionada. Essa mistura dos produtos, essa desinformação do que é o PMMA, se realmente aquele glúteo, aquela região que foi preenchida, foi bioestimulada, se aquilo é PMMA. O silicone industrial, graças a Deus,
o pessoal não faz intramuscular. Sim. Ele é feito no subcutâneo. O que fica logo enorme, fica bonito. Aquilo encoraja as amigas a mandarem as outras. Você injeta no subcutâneo, aquilo expande, fica bonito no início. Só que todos, 100% dos casos, em algum momento, vão complicar. Alguns complicam logo de início, porque infectam, ou porque fazem uma embolia. Outros não complicam no início, mas vão complicar depois, porque aquilo vai ser rejeitado, vai superficializando, você já deve ter visto, vai ficando aquele eritema, tudo vermelho, quente. Que foi desce. o caso falando de casos da mídia, né? Da André Surak, né? O dela acho que foi hidrogel. Mas assim, não foi PMMA. E ela é conhecida como, aquela do PMMA. Pois é. Você sabe que o próprio hidrogel, muitas vezes, foi usado como também álibi para silicone industrial. A André Surak acabou, na mídia, ficando estabelecido que era hidrogel. Eu não vou afirmar aqui, não conheço o caso pessoalmente. Lâmina, né? Mas, exatamente, não tem lâmina. Sim. Não tem lâmina. Pois é. Podia perfeitamente ser silicone industrial. Porque, na época, também se usava, antes até do Metacril, tinha o hidrogel. Não faz ali com o médico, não, faz comigo aqui. Injetavam silicone industrial. E aquele comportamento de escorrer pelas pernas é muito típico do silicone industrial. Aquele tipo de intercorrência que a Andressa teve não seria possível com o PMMA. Não, o PMMA é feito intramuscular. Ele não escorre. E ainda existe essa questão da migração com deslocamento. Tá? Se fala muito em migração. E, na verdade, esses termos não são bem estabelecidos. Tem um trabalho também famoso contra o PMMA, que injetaram PMMA na orelha de um coelho. Um trabalho de Brasília. Metodologia zero. Porque você injeta PMMA, como a gente já falou aqui, ou no subcutâneo ou no músculo. Aí você vai injetar PMMA na orelha do coelho. O que não tem na orelha do coelho? Nem subcutâneo, nem músculo. Então, se você injetar acidentalmente intravascular, qualquer produto, ele vai na circulação. Qualquer produto. Tá? Aí, mais uma vez, o problema não é o produto, é a técnica. Daí a gente ter o cuidado de usar a cânula, a gente ter o cuidado dos planos que a gente injeta, tá? Da técnica de injeção. O PMMA, se não for intravascular, se não for essa migração intravascular, que pode acontecer com qualquer produto, ele, uma vez injetado no local, ele não desloca. Porque, como eu já falei, ele vai, em 48 horas o veículo é absorvido, fica um pó. Esse pó, com 40 micras, 35 micras, a faixa hoje vai de 34 a 40 e pouquinho, ele não é fagocitado, o macrófago não consegue fagocitar, isso está estabelecido há 30 anos, que acima de 20 micras o macrófago não fagocita, então o macrófago não vai fagocitar, quando não fagocita, vários macrófagos se fundem numa célula multinucleada de corpo estranho, é o que acontece. Então, por que é multinucleada? Porque são vários macrófagos que se fundem e vão envolvendo aquilo ali. É a reação natural. Já que eu não consigo eliminar, eu vou isolar. Como acontece numa prótese de mama. Só que ali são milhares de micropróteses que vão sendo envolvidas por essas células. O organismo, se for no subcutâneo, a resposta fibrosa é mais intensa, no músculo é menos intensa, mas o organismo vai colocando fibra ali para formar uma grande cápsula e isola. Não tem como sair dali. Não tem como sair dali. Se você injetar o PMMA com o gel, que foi desenvolvido para isso, esse gel, como eu falei, ele é absorvido em 48 horas. Enquanto ele está ali, ele tem uma densidade que não permite a migração, e depois que ele é absorvido, o pó, por si só, não tem nem peso molecular, nem tamanho para migrar entre as células, para migrar no interstício. Então, o PMMA, como ele é fabricado e utilizado hoje, ele não tem como sair do lugar, a não ser que seja uma injeção intravascular. É que muito se fala, né, na face. Eu tinha um PMMA aqui no malar, ele migrou, está aqui embaixo. A gente que estuda face sabe de todo o processo do envelhecimento, né? Então, na verdade, tudo desceu, né? Mas não necessariamente aquele produto migrou, né? A gente perdeu osso, perdeu gordura. Tudo que acontece ali durante o processo faz com que a gente tenha um deslocamento de tecido até a própria gravidade, né? Sim. Não, isso é um dos pontos quando a gente fala, então,
Fazer o PMA na face subcutânea, como eu faço, Sim. e fazer o PMA na face intramuscular. Sim. Claro, se eu faço PMA no subcutâneo, ele vai somar volume no subcutâneo, ele vai acompanhar o subcutâneo, como você falou. Na medida que aquela face for caindo, o PMA vai acompanhar aquela gordura. Compensação, na hora que você faz um lifting ou que você passa um fio, ele sobe de volta. Não tem nenhum problema, ele vai se incorporar, digamos assim, ao seu tecido e vai acompanhar o seu tecido. Eu gosto, acho inclusive mais natural, desde que você não faça volumes exagerados. Tá? O PMA intramuscular, justa periósteo, aqui só detalhe, ele acaba causando reabsorção óssea, acaba perdendo volume. Eu acho que a longo prazo também tem os seus prós e contras. Tá? Mas eu continuo fazendo subcutâneo. Do ponto de vista de bioestimulação, por exemplo, o bioestímulo é muito melhor quando você faz subcutâneo. Mas tem que ter critério, exatamente. Você fazer para bioestimulação, são pequenos volumes. Concentração, né? Concentração. E ao longo do tempo, assim, o senhor já acompanhou pacientes, a gente sabe que ele vai ficar ali no local, né, vai sofrer uma reação, encapsular, isolar do resto do corpo. Mas e ao longo do tempo, esse corpo pode reagir, pode ser rejeitado? Você tem casos desse acompanhamento? Não, o PMMA, como eu disse, ele é usado desde a década de 60. Tem gente com mais de 50 anos de PMMA, não na forma como a gente usa, mas é PMA. Sim. Endurecido em placa, que fica o resto da vida. O PMA, ele é inerte. Tá? Eu tenho foto da minha esposa, de 96, e não foi só ela. Tá? Eu tenho... Em 2000, em Mônaco, nós apresentamos 500 e poucos casos, eu e meu pai, no congresso da, então, o IME. Já tínhamos mais de 500 casos de PMA em subcutâneo em 2000. Essas pacientes estão todas andando por aí, algumas eu tenho contato até hoje. E a gente escuta muito a história da bomba relógio, né? É uma bomba relógio. Não é uma bomba relógio. Tá? Não é uma bomba relógio. A gente tem que ter até cuidado com a responsabilidade. Nós somos médicos e me preocupa um pouco a ética nesse caso. Quando um colega semeia o pânico para vender um tratamento que vai tirar, que vai cortar, eu fico triste quando vejo essas coisas. Porque tem gente hoje que é por desinformação. Tem gente até por desinformação. Eu todo dia também recebo pacientes dizendo assim, doutor, eu fui numa médica aqui e ela não quis fazer em mim um laser porque eu tenho PMA. Sim. Aí é desinformação. Tá? Vende-se o mito e o mito vai... porque não tem nenhum problema. Já digo de cara que não tem nenhum problema. Mas o mito, ele realmente ficou muito forte, né? Mas então vamos falar aqui de estudo. Sim. Vai, vamos. Tem estudos que o fabricante teve que fazer para provar. Sabe quantos graus precisa, que calor precisa para começar a deformar a partícula de PMMA? 230 graus. Pois é. Eu sabia só por causa da Thay. Eu falo sempre isso. Entendeu? Ou seja, que laser vai botar 230 graus, vai queimar você toda. Muito antes de afetar o PMMA, você teria se queimado toda. Não tem nenhum tratamento que vá alterar o PMMA. PMMA não é metálico, que outra coisa acontecia com os antigos fios metálicos. Esse fio absorvia calor e queimava, aí sim. Ele queimava a pele no entorno. O PMMA não é metálico, ele não absorve calor. Então, é muito mito. Então, a história da bomba relógio incomoda, porque aí você tem uma paciente que está ótima em casa e ela vem te procurar, não, mas doutor, uma bomba relógio. E o pior, quando ela acredita em você, você fala, fica tranquila, qualquer coisa você me fala. O pior é quando ela resolve que vai tirar. E um coleguinha vai e enche a paciente de cicatrizes para tirar um produto que não estava causando nada e que não iria causar nada. Eu vou falar para vocês, o próprio silicone industrial tem que ter muito critério antes de sair mutilando as pessoas. Porque o silicone industrial, eu falei, no início ele pode causar infecção, pode ter uma necrose, pode ter uma embolia, mas se não acontecer nada disso de início, às vezes a paciente fica 5, 6 anos, aí começa a ter um eritema, começa a ter um probleminha, começa a ter ali um processo inflamatório, você trata clinicamente. Aí vai um coleguinha e diz, eu vou tirar. Aí fazem cirurgias enormes, deixando cicatrizes enormes.
Aí cai na internet, Tem paciente- vítimas da bioplastia. Tem paciente isso que aí. morre do tratamento. Ano passado teve um caso aí que teve até bastante repercussão midiático de uma paciente que morreu de silicone industrial, até acho que falaram que era silicone industrial, só que ela morreu. Se ela tivesse com silicone industrial lá, talvez estivesse viva. Talvez estivesse viva. Então, claro, tem casos que vale a pena mexer, tem casos que você tem realmente deformidade grande, tem casos que a gente faz até um procedimento mais conservador, tenta lipar para tirar um excesso, mas cada caso é um caso. Tem um número muito grande de casos, até de silicone industrial, que a gente simplesmente acompanha, acolhe a paciente, explica, tira ela do desespero. Não, porque eu vou morrer disso. Não, você não vai morrer disso. Se você precisar, a gente vai tratar, fazer o melhor possível, mas você não vai morrer disso. Então, me incomoda, do ponto de vista ético, o que está acontecendo hoje. Um silicone industrial, com PMMA, com os tais biopolímeros. Inventaram esse nome, biopolímero, que é um péssimo nome. Porque o único biopolímero seria o PMMA, PMMA, sim. um polímero biocompatível. Mas botaram no mesmo saco PMMA, silicone industrial, óleo mineral, parafina, sintol, colocaram tudo isso no mesmo saco. E na América Latina ficou muito comum. Na Colômbia tem uma experiência muito grande, colegas muito bons, Dr. Carlos Rio, Dr. Savério de Blasi, colegas com muita experiência em retiro de biopolímeros. Só que o retiro de biopolímeros que eles têm lá não é PMMA. Isso vem para cá, acaba entrando na mídia. Está vendo? Mais casos de PMMA. O PMMA é permitido na Europa, o PMMA é permitido nos Estados Unidos, com veículos piores que o nosso. E não é permitido na América Latina. Por quê? Porque aqui se colocou tudo num saco de biopolímeros. Tem lugares que a gente viu, tem colegas que injetam PMA e completam com silicone industrial, tem gente que mistura PMA com silicone industrial. Infelizmente, tem essa bagunça toda. Mas se você pegar o PMA rastreável, fabricado, vendido, controlado pelas empresas que hoje estão no mercado, com qualidade, como eu falei, com as microesferas padronizadas, com veículo padronizado, você não pode misturar isso com esses biopolímeros, com essa bagunça que existe. Porque senão você está privando o médico e o paciente de um produto muito bom. Muito bom, exatamente. Por conta de deficiência de fiscalização e de informação. E de treinamento Treinamento, técnico, é, né? capacitação. A gente que usa, assim, quando você compra o PMMA, aquilo ali está ligado ao seu CPF, dá para rastrear de onde ele veio, qual foi a empresa que vendeu, e o produto vem totalmente pronto, não é para misturar com nada. Isso daí a gente que estuda sabe que, né? Nós somos a favor disso aí. Exatamente. É claro que é um produto bom. Mas nós temos que ver a realidade. Ele hoje está metido num contexto onde está bagunçado. Tá. Está bagunçado. E essa bagunça, em parte, é desinformação. Sim. Falei ainda há pouco. Não vejo uma campanha séria de informar com relação aos produtos proibidos. Então, a campanha agora vai contra o PMMA, que é um produto aprovado, permitido, controlável, rastreável, que é vendido para profissionais qualificados. Vem contra esse produto a campanha, em vez de vir... Exclusivamente médicos, né? Pois é. E em vez de vir uma campanha de esclarecimento com relação a toda a bagunça que existe. E infelizmente, colegas participam disso. Como eu disse, tem muito por desinformação. Eu entendo uma pessoa que hoje não queira fazer. Sim. Eu mesmo faço muito pouco. Eu mesmo sou cirurgião, eu boto prótese de glúteo, eu estou metido em um monte de encrenca aí com a Abramepo. Defende muitas causas. Eu mesmo prefiro não é correr risco, mas é um produto polêmico. Se você fizer hoje PMMA, o paciente descer e for atropelado, vai ter alguém para dizer que a culpa foi do PMMA. Então, se a pessoa não quer fazer, eu entendo que não queira fazer. Como eu acho que quem quer fazer, vai aprender, vai estudar, deve se orientar, deve se informar, deve se respaldar. Porque a gente estava conversando ali fora. Qualquer médico que se formou pode fazer qualquer ato. É bacana isso. Assim como na odontologia também. É bacana isso. Só que tem a segunda parte. Será responsável pelos seus atos também. E acaba queimando toda uma classe, né? Sim. Um produto.
Mas, assim, a gente entendeu bastante essa questão das diferenças, né? Dessa confusão, exatamente, desse telefone sem fio. Mas quais são as reais complicações que esse PMMA pode trazer para um paciente que decida introduzir no seu próprio corpo? A complicação que a gente mais vê, assim, se a gente for em quantidade, que a complicação, digamos, não é tão grave, mas a que a gente mais vê é aquilo que eu já falei, erro de técnica. A gente já está com concentração errada. Já tratei muito paciente com granuloma. Nódulos, né? O granuloma se expressa clinicamente como nódulos, né? Caroços, né? Endurecidos em face, penianos, aos montes. Região trocanteriana, que ali não é músculo. Mesmo glúteo, o pessoal quer fazer, mas às vezes tem medo de profundo, acaba extravasando para o subcutâneo. Se extravasar o PMA 30% subcutâneo, forma nódulos, panturrilha. Panturrilha tem que ter cuidado. Panturrilha é um músculo muito dinâmico, muito mais dinâmico que o músculo. Deltoide, dá para fazer? Dá. Mas tem que conhecer. É um músculo muito mais dinâmico. Se você fizer um PMA na panturrilha, PMA, a resposta normal dele, eu já falei, é ter fibrose. É ser envolvido por fibrose. Tem que ter cuidado, porque isso pode, a partir de uma certa quantidade, causar uma limitação. Como também em bíceps. Então, tem que ter cuidado, tem que saber fazer. O glúteo, nesse ponto, além de ser o que o pessoal mais procura, é um músculo que tem uma dinâmica, mas uma dinâmica um pouco mais limitada. É um músculo que tem uma massa muito grande. Você dificilmente vai comprometer todo o músculo. A própria técnica é fazer só na parte superior. Mas mesmo no glúteo, a gente tem discutido limites de volume. Sim. Acho, às vezes, que tem exagero. Então, a primeira complicação, que, como eu falei, felizmente não é grave, do ponto de vista clínico, mas que incomoda muito, são esses granulomas, porque fica superficial. Existem os casos descritos de linfedema recorrente, existem, isso volta e meia pipoca nos grupos, e existe, eu já vi alguns. São casos bem raros, casos que você também controla clinicamente sem tanta dificuldade. E aí nós vamos para os casos mais dramáticos, que esses são aqueles que, como eu falo, não são especificamente relacionados ao produto. Se você injeta com uma técnica errada e faz uma injeção intravascular, você pode embolizar. É raro, mas tem casos descritos de embolia por PMMA. E as necroses, os processos de inflamação, asepsia, antisepsia, cuidado na injeção. Se na hora você está injetando ali junto vai uma bactéria, entendeu? Então, isso é uma complicação quase que, né, quase que imediata, não, porque a gente sabe que o próprio abscesso vai levar 5, 6 dias para evoluir, mas eu já ajudei colegas a tratarem abscessos. Clinicamente, né? Tratar clinicamente, eventualmente tem que drenar, né? Como cirurgião, tratamento de abscesso é drenagem. Tem que drenar. Porque já vi casos, sim, de fazer... E aí eu vou te falar que são casos complicados, porque como você está injetando intramuscular, faz uma miosite, uma fascite. Já vi alguns casos que evoluíram, assim, graves, tá? Mas exceção. Está na casuística, como você pode ter com outros preenchedores. Vou falar uma frasezinha aqui. Preenchedores temporários deixam sequelas permanentes. A gente escuta muito, eu faço ácido hialurônico. Eu não sou dermatologista, sou cirurgião, mas faço, né, dentro do consultório, lábio, preenchimentos. E já disse, ácido hialurônico hoje o padrão lábio hoje o padrão é ácido hialurônico. Sim. Mas eu cheguei a fazer PMA em lábio, 2%, 5%. O hematoma do PMMA no lábio é muito mais tranquilo que o hematoma do ácido hialurônico. Quando você faz um hematoma com ácido hialurônico, o PMA, eu já disse, 48 horas absorve o veículo. Tá? Então, em 48 horas, o volume diminui. O hematoma não compete muito. O ácido hialurônico, quando faz o hematoma, o ácido hialurônico vai expandindo e o risco de necrose é muito maior. É que ele absorve muita água, Sim. né? O PMMA, a gente injetava, ficava aquele beição. 48 horas sumiu tudo. Teria que ser uma sobrecorreção, Sumiu tudo. né? Sumiu tudo, 48 horas sumiu tudo. Porque o veículo não compete, o veículo absorve. Sim. E no ácido hialurônico eu já tive aperto, tá? Por conta de injeção de ácido hialurônico em lábio, faz um hematoma, é complicado, porque o hematoma, o ácido hialurônico vai expandindo e vai competindo com aquele hematoma. Sim.
Então, e fora a necrose de nariz, fora os casos de Sim, cegueira. sim. É uma frase que eu tenho falado em congresso. Se vende uma suposta em oposição, né? É a polarização. Sim. Igual a gente vê na política, igual a gente vê em vários... Para um ser bom, o outro tem que ser mal. ruim. Então, você quer vender ácido hialurônico, PMA tem que ser o vilão, o ácido hialurônico tem que ser segurança máxima. Não é. O ácido hialurônico dispersa muito mais na circulação, ele tem mais risco de acidentes intravasculares e hematomas em lábio, caso específico que eu tive. É complicado porque ele compete. E vamos então para a complicação. Fazendo ácido hialurônico em glúteo. O ácido hialurônico é feito, de um modo geral, subcutâneo. Mas se você tiver uma contaminação, você vai ter uma celulite do mesmo jeito que teria com PMMA. Você pode ter um deslocamento, né? Dependendo das propriedades geológicas do ácido hialurônico. Sim. Essas embolia, tá bom, é um pouco menos provável porque você faz em subcutâneo. Sim. Tá? Então, a técnica acaba sendo um pouco mais fácil até. Por isso, PMA, aquilo que a gente falou, tem que saber fazer. É porque a grande questão também é a reversibilidade, né? O ácido hialurônico, querendo ou não, a gente tem a hialuronidase, né? Claro que em alguns casos, até como cegueira, tem na literatura casos irreversíveis, né? Mas a gente tem como lançar mão também de um... A irreversibilidade do PMMA é um fato. Sim. Tá? Tirar PMMA é uma cirurgia mutilante. Então, você tem que ter convicção. Mas aí estou eu falando aqui como cirurgião. Depois que a paciente me procura fazer uma mamoplastia redutora, as cicatrizes são irreversíveis. Se eu, como cirurgião, não tivesse convicção do que eu vou fazer, e se eu não sentir na minha paciente convicção do que ela quer fazer, eu não posso nem sair de casa. Sim. Porque, falando em coisas irreversíveis, na hora que eu passei o bisturi em alguém, é irreversível. A cicatriz, porque também tem muito disso. Paciente, então você vai passar cola, você vai usar o quê? Cicatriz não é na hora de fechar, é na hora de abrir. Na hora que você abriu, a cicatriz é inevitável. Você pode usar cola, você pode usar qualquer técnica para que a cicatriz fique a melhor possível. Mas não existe apagador de cicatriz. Então, se eu não tiver, como eu falei, a convicção, e não sentir no paciente a convicção de que aquele procedimento é o que a gente escolheu, é melhor não fazer. Sim. Isso vale para o MMA? Para qualquer... Como vale para uma mamoplastia, como vale para uma abdominoplastia. Vocês conhecem a cicatriz de abdominoplastia? Sim. Entendeu? É uma troca. Ali é uma troca. Você está trocando a sua barriguinha por uma cicatriz. Sim. Você está trocando a sua mão por uma cicatriz. Você está trocando o seu glúteo por um glúteo com PMMA. Não é para mudar de ideia. Pois é. A prótese também, né? Pode ter algum problema, alguma complicação, ter que trocar, ter Aliás, que você citou um ponto. estender, né, a Eu boto cicatrização. prótese glúteo. Acho uma ótima cirurgia. Tá? Aí também é a história da polarização. Aí eu vejo meus colegas que defendem PMA que prótese é uma porcaria. Prótese tem 30% de complicação. Nenhum procedimento médico sobreviveria com 30% de complicação. Prótese não tem 30% de complicação. Tá? Não tem nem perto disso. Já botei muitas próteses de glúteo, os resultados são excelentes, quando bem indicadas. Né? Se você pega um paciente, né, com biotipo adequado, que você vai ficar bem com uma prótese, você bota a prótese e o resultado é ótimo. Mas é um detalhe interessante também sobre a questão da reversibilidade. Tá? A prótese é tranquila, porque se der errado, você tira. Tira uma prótese depois de 10 anos e vê se o glúteo vai ficar como era antes. Tira uma prótese de mama depois de 10 anos e vê se a sua mama volta a ser como era antes. Claro que não. Nada fica como antes. Nada fica como O antes. paciente chega no dentista também, eu quero fazer uma lente de contato sem desgaste, porque depois eu tiro. Nunca mais vai ser um dente rígido, nunca mais vai voltar ao que era antes. Não. Isso, aí eu vou citar os colegas que dizem que vão tirar PMMA, que vão tirar biopolímeros, que vão tirar silicone industrial, eles têm que explicar para a paciente que elas não vão voltar a ter o bumbum que tinham antes. Não vão voltar a ficar como eram antes. Possivelmente elas vão ficar cheias de cicatrizes. E que, dependendo do caso, é melhor ficar, como eu falei, até com silicone industrial.
Se não estiver dando... Dependendo do caso. Exatamente. Dependendo do caso. Eticamente, tem que... Compensa mexer? Sim. Compensa tirar? Porque depois que se cria o mito da bomba relógio, a paciente vem desesperada. Mas quem é o médico? Quem é que estudou? Tem um colega, o doutor Giovanni Uaro, presidente atual do CBCP, que ele fala muito nisso. Nós somos o adulto da relação. Perfeito. Quando a gente está lidando com um paciente, queiramos ou não, nós somos o adulto da relação. O paciente quer tudo. É igual criança, eu quero. Entendeu? Você no consultório deve... E aí eu falo também como que ele fez, eu sou assistente técnico de vários colegas em processos judiciais. Uma coisa que o juiz não quer nem saber é, mas o paciente autorizou, o paciente pediu. Isso, o termo de consentimento é obrigatório, o paciente tem que autorizar sim, mas o paciente autorizar algo não te exime da responsabilidade por ter feito um procedimento que não estava indicado, que não era bem indicado. Porque se o paciente autorizou a fazer algo, ótimo, beleza, você fez. Deu certo, beleza. Deu errado, mas estava bem indicado, o tempo de consentimento, bom, eu fiz algo que foi combinado. Mas, como eu já tive paciente pedindo maluquice, dizendo para mim, doutor, eu assino tudo. Não serve para nada. Sim. Serve para nada. Para fazer algo que não está indicado, a assinatura do paciente, o paciente não é médico. O paciente não tem noção das complicações, dos riscos. Nós somos o adulto da relação. Tá? Então, se o paciente, se a indicação para ele é não mexer, não adianta, não, eu assino, eu quero que tire. Não é para tirar. Não é para mexer. Esse é o certo. Sim. Então, a gente viu bastante, só dando uma resumida aqui, né, nos principais pontos desse podcast, que o PMMA ele é um polímero biocompatível, único, na verdade, né, que não causa rejeição. Ele não vai causar uma infecção ali espontaneamente, a não ser que tenha sido erro de técnica, problema ali na asepsia, na antisepsia. Se você sabe que o PMMA, se você deixar o vidrinho lá, uma semana, não cresce bactéria. O PMA que vem da fábrica hoje, o PMA não se contamina. Não é meio de cultura, né? Ele não é meio de cultura. Ele não se contamina. Então, as infecções que podem acontecer, podem acontecer em qualquer procedimento. Mas são por questões técnicas. Sim. Questões técnicas. E indicação de remoção de PMMA também? Nódulos. Sim. Eu já tive que remover alguns nódulos de lábio, de pênis, de glúteo. Já tive, sim. Essa é a complicação que eu falei mais comum. Se você for ver, em termos de incidência, a complicação mais comum não são essas necroses, esses abscessos que a gente vê na mídia, pode ter certeza, 99% dos casos, silicone industrial. Eu tenho uma casuística pessoal que vai ser publicada, mas que já foi apresentada no Congresso Brasileiro Colégio Brasileiro de Cirurgiões, CBC, é a maior sociedade científica da América Latina, a maior. Eu sou membro titular do CBC, apresentei no Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é um dos maiores congressos, portanto, do Brasil, a casuística, lá do Gafré. 86 pacientes que foram referenciadas para lá, porque a minha relação com o silicone industrial começou daí. Como eu sou meio que conhecido como uma referência no PMMA, toda a complicação de PMMA, ou boa parte delas, mandam para mim. E aí, como chegava uma complicação de silicone industrial, mas rotulada como complicação de PMMA ou de metacril, mandavam para mim. Aí eu recebia aquela paciente, e o que eu vou fazer? Sabe que boa parte dos colegas cirurgiões, e não estou aqui criticando, nesse caso, ele tem todo direito. Boa parte dos colegas cirurgiões, quando pegam um caso de silicone industrial, sabendo que é silicone industrial, ele, olha, não tem nada que eu possa fazer. Ninguém quer tratar caso ruim. Você não vai conseguir tirar, você não vai conseguir resolver, a paciente vai conviver com aquilo o resto da vida. É o tipo de coisa que cirurgião, de modo geral, não gosta, né? A gente sempre fala, clínico é o cara que trata o mesmo paciente de hipertensão 30 anos. Cirurgião é o cara que não quer ficar acompanhando. E essas pacientes de silicone industrial vão ser suas pacientes pro resto da vida. Mas a paciente que fez PMMA, ela precisa de um acompanhamento não. também? Mas eu acabei virando uma referência por isso. Eu recebia os pacientes de silicone industrial e um belo dia. Vinha outra. Vou tentar ajudar, vou tentar tratar. Criamos um protocolo de tratamento clínico. Já falei, o primeiro tratamento é clínico, não é cirúrgico.
A gente não sai cortando, tá? E aí, lá no Gafre, eu recebi acumulados, né? Durante os 3 anos. Depois, tem mais depois disso, tá? Mas o último levantamento que a gente fez tinha parado em 86 pacientes. Como eu falei aqui, médicas, enfermeiras, advogadas, estudantes de nível superior, empresárias. E o que tinha de comum essas 86? Todas chegaram lá dizendo que tinham feito preenchimento com metacril ou com bioplastia, ou seja, algo que remetia a PMMA. Todas 86. Lá no Gafre, trabalhando com o serviço de patologia, que é um serviço de referência, o professor Carlos Alberto Basílio, aposentou agora o professor Rodrigo Basílio, estavam lá, nos deram todo o apoio. Doutora Luciana, que ficou mais próximo da gente lá. Luciana é dermatologista também, e patologista. Ela tinha interesse, inclusive, nós tivemos que desenvolver uma técnica específica de corante. Porque quando você prepara a peça, curiosamente, quando você prepara a peça no formol, a partícula PMA se perde e ficam os espaços. E esses espaços do PMA acabam sendo, na lâmina, muito parecido com os vacúolos gordurosos ali do silicone industrial. Então, a gente teve que desenvolver uma técnica de corar substância oleosa. É um corante oil red. Eu tenho isso documentado em lâmina. Aí você mostra que aquilo ali é silicone industrial. Então, dos 86 pacientes que a gente tratou lá, a maioria não foi operada, a gente só biopsiou, só aspirou. Outros foram operados e a peça foi para histologia, para patologia. Todos eram silicone industrial. Todos. Hoje a gente tem, como você falou, conhecimento no ultrassom. Hoje, se fizer uma tomografia, uma ressonância, quem conhece faz um diagnóstico. Tá? Mas até lá atrás, se publicava trabalho, como eu falei, falando em PMMA, e que não tem uma lâmina de microscópio. E se você tivesse uma lâmina, você veria que aquilo ali não é PMA, é silicone industrial. Mas até na patologia, às vezes, é difícil. Por isso que tem que estudar. Eu sei que o nosso tempo é curto aqui, tá acabando mas eu acho que seria muito importante a gente comentar sobre, a gente já falou um pouquinho do laser, mas quais procedimentos que a gente não pode realizar, ou se a gente não tem nenhuma restrição. A gente pegou um paciente com PMMA, a gente quer fazer a harmonização nele, quer fazer algum procedimento. Ácido hialurônico, O que a gente precisa fazer? Olha, eu já falei 2 vezes da minha esposa aqui. Já. Sim. A minha esposa, vou mostrar aqui. Aquela ali, ó. Eu até brinco. Essa foto acentuou muitos defeitos. Vocês vão ver que ela é bonita. Mas essa foto está aqui a data, 96. 96, tá? E aí, ela 1 ano depois. Tá? Isso aqui foi 97. Ela tinha 30 anos nessa época aqui. Ela é de 65, tinha 31. E entreguei a idade. Aí, alguns colegas falam assim, eu fui falar em congresso, fui lá no Peru, 2017. Não, mas tudo bem, 1 ano depois é fácil. Aquilo que você perguntou ainda há pouco. Como é 20 anos depois? Estava lá no Peru, 2017, eu peguei uma foto que eu tinha no meu celular, minha esposa é protetora de animais, então, eu peguei uma foto, isso foi 20 anos depois. E quem quiser entrar no meu Instagram, vai ver um monte de foto da minha esposa comigo, 28 anos depois. Minha esposa, depois disso, já fez um mililifting, já passou fio russo, já fez laser de CO2, tá? Ultraformer. Já fez tudo e continua fazendo bioestimulação com PMA. Legal. Ela pede para fazer Legal. bioestimulação com PMA, ela gosta. Recentemente eu fiz um contorno de mandíbula, tá lá no Instagram, entendeu? E a resposta é, não tem nenhuma contraindicação para fazer nada. Simples assim. Se você passa um fio no paciente PMA, em vez do fio, ainda mais no PMA no subcutâneo, em vez do fio fixar numa gordurinha, vai fixar num tecido muito mais firme. Vai funcionar muito melhor. Muito melhor. Aquilo que a gente falou há pouco, você faz um lifting, você vai levantar o conjunto todo. Não tem nenhuma contraindicação para nada disso. Se ela quiser fazer hoje um PMA, um ácido hialurônico no lábio, nenhum problema. Nenhum problema. Tá? Eu acho que é importante a gente falar que o profissional, sabendo tratar complicações que não são do PMMA, mas de qualquer procedimento que for feito, né? Sim. Não tem problema. E é aquele cuidado que eu falei ainda há pouco. Se você pegar um paciente que fez um preenchimento, mas aí sim,
Não foi você que fez. Você não sabe quem fez. Porque tem gente que injeta silicone no O rosto. rosto também. Já peguei. E aí desce tudo. Então, se você pega um paciente que você... Aí vale a pena fazer um ultrassom. Entendeu? Mapear aquilo, ver o que, que é. Porque você está assumindo um caso... Não é... Vou te falar, se você fizer o PMA em cima do silicone, não vai ter problema nenhum. Só que o silicone vai acabar complicando. Se você fizer um ácido hialurônico, mas na hora que complicar, você vai assumir. Sim. Então, se você não sabe o que tem ali com segurança, é melhor não mexer antes de se certificar. Mas se você pegar um paciente que tenha PMMA, e você souber quem Ótimo. fez, não tem problema nenhum. A mensagem final é: peça o exame de imagem com alguém que entenda, né? Um profissional, um radiologista que entenda, que saiba fazer, que conheça o produto. E aí sim, você está respaldado, protegido. Até que seja PMMA, mas se não foi você que fez, onde é que está exatamente, está no subcutâneo, está profundo. Sim. É bom se você vai pegar um caso que você não... Se você fez antes, tudo bem, mas se não você... É bom você mapear isso. Eu já vi exames de ultrassom lindos, né? Para mapear. Lindos, eles fazem muito bem. Infelizmente, acabou. É. Gente, esse foi mais um episódio do Podcast em Off. Se vocês quiserem que o Dr. Eduardo volte, a gente vai, com certeza, deixar aberto aqui para falar mais um pouco sobre, não só esse assunto, mas, de repente, falar sobre preenchimentos definitivos, preenchimentos corporais, essas complicações. Então, ele defende muitas causas também dentro da medicina, né, dos conselhos. São muitos anos de experiência, Muita né? coisa. E muita eu coisa tive pra muita falar. confusão, realmente. São 36 anos como professor. Então, acredito muito, realmente, na formação, Sim, é isso. Na educação, né? no respaldo. É aquilo que a gente falou, né? Você pode fazer qualquer coisa, mas você é responsável. Isso. Na hora que você tiver que provar que você sabia fazer, você precisa ter como provar. Sim, com certeza, é isso aí. Então, obrigado pela audiência de vocês, por terem assistido mais esse episódio. E fiquem ligados que vão vir aí muitos mais episódios importantes, de conversas de informação realmente imparciais, sem filtro. Esse é o Podcast em Off. Muito obrigada, doutor Eduardo. Obrigada. Obrigado a doutor. vocês. Até a próxima.